Bem, boa tarde, pessoal. Nós vamos começar aqui o nosso momento emocionário, né? Estou aqui com a Gisele, da SEDUC, Rita Martins, do Sebrae, e a gente vai explicar para vocês o que é o emocionário. Bem, vou pedir um tempinho, Gisele, para a gente fazer uma abertura do que é o emocionário, e aí você vai complementar como é que a Secretaria do Estado de Goiás, com relação à educação, pensa sobre o emocionário. Combinado. Nós do Sebrae, através de mim, que sou a conteudista dos vídeos do emocionário, tivemos um excelente, um maravilhoso convite através da SEDUC para construir o emocionário. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, determinou que a partir de 2019, antes da pandemia, a gente tinha que colocar na grade curricular do ensino fundamental de escolas privadas e escolas públicas as competências socioemocionais. E nós, através do Sebrae, recebemos esse desafio de começar a pensar, junto com a Secretaria do Estado de Goiás da Educação, esse pensamento sobre o emocionário e como pensar, levar para os professores, levar para as famílias e também para os nossos alunos o pensamento do emocionário. Olha que desafio. Em 20 de março de 2020, a gente tinha um desafio de implantar as competências socioemocionais nas escolas. E nós estávamos começando uma pandemia. E foi um grande desafio para a gente do Sebrae pensar em explicar para o professor, que já lida com as competências socioemocionais há um tempão, e também para os pais e para os alunos que agora estavam em casa, como era essa coisa de competência socioemocional. A minha formação é psicologia, eu já faço aí 30 anos já de profissional nessa área, e eu entendo quanto as competências socioemocionais são importantes na contratação, no potencial e nas habilidades, tanto hard skills e soft skills, das pessoas na hora de desenvolver um papel profissional nas empresas. Imagina a grande tarefa que é colocar isso na escola e dizer para o professor que é ele que vai conduzir, que é ele que tem potencial para conduzir. Eu lembro que eu escutei de alguns professores assim, não dou conta, isso é muito, mas não é, a gente já trabalha com as competências e os relacionamentos dos nossos alunos, desde que a gente se entende por gente, era entender como fazer isso. Então o emocionário, ele veio para trabalhar as competências socioemocionais com o perfil e um olhar da Secretaria de Educação para o ensino fundamental. Bem, quando você vai passando aí, Rita, é importante dizer que como as famílias estavam em casa no período da pandemia, não era só suficiente fazer os vídeos para os estudantes. Então, você tinha o desafio de construir isso para os pais que estavam em casa e para os professores que conduziam as aulas não presenciais naquela época com os estudantes. Então, a gente precisava criar nos eixos, né, nos principais eixos que a Rita vai apresentar aqui, a gente precisava criar um conteúdo que chegasse em casa, né, na casa das pessoas, na casa dos estudantes, na casa onde estavam os pais e para os professores também. Isso foi o maior desafio, Gisele. Quando a gente recebeu essa tarefa, pensar em como a gente ia fazer um vídeo que tivesse um único tema, apesar de termos 5 eixos e mais de 97 vídeos gravados e 23 temas abordados e muito mais outros de competência socioemocional, como é que a gente ia explicar a competência felicidade, por exemplo? Que o professor entendesse o que é felicidade num contexto da educação e do professor, o aluno o que é felicidade para ele enquanto aluno e os pais o que é felicidade. Então, foi uma grande sacada quando a gente pensou nos vídeos, né? Porque você tinha que criar também um conteúdo que explicasse para o professor como desenvolver a felicidade no estudante. Então, não era felicidade para o professor, é como ele, professor, vai trabalhar esse eixo, esse tema com o estudante dele. Então, a gente estava com foco no estudante, sempre o nosso foco foi no estudante. Mas como atingir esse estudante? Com o professor que estava passando esse período de pandemia e com os pais que estavam em casa com esse estudante.
E aí que eu falo que a gente teve assim, sabe o famoso eureka, a grande sacada? Porque a gente entendeu e começou a perceber nas nossas relações com a nossa família, de que as crianças e as mães e os pais e os avós que cuidam e educam, tinham muita dificuldade do ensino digital. E eles estavam vivendo uma grande emoção. E aquelas emoções eram basicamente o que a gente estava falando das competências socioemocionais. Então, os nossos vídeos foram todos para o @netescola, não é isso? Portal Netescola, @seduc.gov.br. E eles estão lá, são mais de 97 vídeos, falando dos 5 eixos das competências socioemocionais. Aqui, a gente vai conhecer algum desses eixos, e o primeiro eixo é abertura ao novo. Tudo tem a ver com empreender, tudo tem a ver com o novo e tudo tem a ver com um modelo de negócio. Um modelo de negócio que agora, para uma criança do fundamental, pode não parecer algo empresarial, mas nós estamos falando para as famílias que pensam em futuras e possibilidades dessas crianças. Então, abertura ao novo, considerando tudo que é para você aprender. Novidade, motivação, consciência e autogestão, processo de disciplina, de organização, extroversão ou engajamento com os outros, o que a gente mais busca hoje em todo momento empresarial e escolar, entusiasmo e relacionamento social, o que mais foi afetado nas relações, e no momento da pandemia a gente falava nos eixos, estabilidade ou resiliência emocional, autoconfiança e também a tolerância. A gente tem visto a cada dia o quanto as pessoas têm se tornado intolerantes. Então, esse eixo é muito importante para trabalhar dentro das escolas, e um eixo que eu sou apaixonada, porque eu acho que isso aqui diz tudo do emocionário. Ele lida com a empatia, o respeito pelo outro, a possibilidade de fazer diferença. E quando a gente pensou nisso, Gisele, a gente ficou preocupada, como é que a gente ia avaliar todas essas competências e fazer com que os professores se sentissem à vontade para falar e conduzir. E aí a gente entendeu que o professor, o educador, a educadora, tinha que pensar em conhecer as suas próprias habilidades, as suas soft skills e também as hard skills. Ele tinha que ter uma identidade e identificar as suas habilidades para poder lidar com as emoções dele e do aluno. E ele tinha que também aprender a ensinar e, se possível, naquele momento, buscar muito conhecimento. Então, percebem o quanto tudo isso fez diferença? Isso foi importante para a SEDUC, Gisele? Muito importante. Eu queria só fazer uma retomada daquela época. Você podia voltar naquele primeiro slide, no primeiro que você colocou dos eixos. No primeiro. Só um minutinho. Então, quando a Rita começou a trabalhar a abertura ao novo, foi bem no começo da pandemia. E a discussão estava em fazer com que esses estudantes conseguissem estudar no modelo não presencial, né? Usar a internet, usar o computador, usar o celular, usar o portal Netescola. Então, quando começou o trabalho com a abertura ao novo, o nosso objetivo era esse. E aí nós fomos caminhando. Logo depois, nós pegamos uma parte onde os estudantes precisavam de uma determinação e um foco para se manter nos estudos. Porque daí começou a ficar chato, começou a ficar difícil, começou a ficar cansativo, não voltava para o espaço escolar, não voltava para a realidade da escola. E daí a consciência e a autogestão foi muito importante, porque eles tinham que se organizar, eles tinham que ter determinação e foco para estudar em casa, onde os colegas não estavam, né? E daí, esse eixo foi muito importante, e até hoje ele é muito importante para a gente. Depois, nós tivemos aí o engajamento com os outros. Aí começou a época das webs, né? Daquela aula toda lá com o professor, com todos os estudantes lá no computador, e eles tinham que trabalhar esse engajamento de falar na tela lá para todos os colegas. Então, também foi muito importante. Foi mais ou menos nesse passo que a gente começou a construir toda essa necessidade. Pode passar? A estabilidade, a resiliência emocional em permanecer, né, naquela época de pandemia, né, em casa, com os pais, com os outros,
Pode passar? E, por fim, o mais importante de todos, né? Respeitar a si mesmo e respeitar o próximo. Respeitar a necessidade do outro. E aí a gente fecha aí o emocionário com todos os vídeos que foram feitos, com muito respeito e muito carinho. Vamos voltar só um pouquinho, quando você mostra a BNCC. Então, aqui a gente traz também todos esses eixos que existem na BNCC. Em 2019 já veio para a educação, né, a Base Nacional Comum Curricular. E na base traz que, para além de ensinar os conteúdos, as habilidades, a escola tinha que ensinar também as competências socioemocionais. Tinha que ensinar a aprender a lidar com tudo isso, com toda a sua gestão emocional, né, para poder ter potencial para aprender. É a escola para além dos muros de ensinar. Pode passar? E aí que foi interessante, quando a gente fez toda essa construção, a gente... deixa eu voltar aqui, que isso é muito importante. A gente resolveu fazer um vídeo, através da construção do Sebrae, com as ferramentas necessárias que os professores poderiam conduzir todo esse material de vídeo e essa coletânea de informação das competências socioemocionais no seu ambiente escolar. Esse vídeo, ele está disponível para todas as escolas privadas e também públicas, para que elas entendam que existe uma possibilidade de ferramentas para condução, para que eles possam ter um dia a dia mais favorável com os seus alunos. E deixa eu dar um olhar do que tudo isso busca. Nós estamos, além de trabalhar as competências socioemocionais, a gente está falando de tomada de decisão, a gente está falando de autocontrole, autoconhecimento, consciência social, habilidades, com o olhar da escola, família e de toda uma cultura e sociedade. E o que é importante também dizer que hoje nós não estamos mais no período de pandemia, né? E a SEDUC continua enviando orientações para as escolas trabalharem com o emocionário. No primeiro momento, no período da pandemia, as orientações eram que os estudantes acessassem os vídeos e, em determinado momento da aula, o professor conversaria com esses estudantes, né, sobre todos os vídeos do emocionário. Agora, no segundo semestre de 2021 e agora em 2022, o emocionário está sendo trabalhado em todas as escolas nas rodas de conversa. Então, nesses mesmos eixos, nós dividimos o ano de 2022 e o professor senta com todos os estudantes na sala, faz uma roda, uma conversa. Ele assiste o vídeo do emocionário com os estudantes e promove ali um debate, né? Desse debate, o professor já conduz as perguntas norteadoras, já conduz para alguns jogos, né? Para alguma conversa, para alguns esclarecimentos com esses estudantes e escuta o que eles têm a dizer sobre isso. Esse processo de escuta, Rita, é muito importante para a gente poder agora caminhar aí para o ano de 2023 com novos projetos em parceria com o Sebrae, que sempre esteve presente nos trabalhos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação. Nós, lá na SEDUC, falo em nome da professora Fátima, nossa secretária de Educação, somos muito gratos a essa parceria com o emocionário. Nós colhemos bons frutos. Nessas rodas de conversa, Rita, nós temos escutado muita coisa dos nossos estudantes, que está servindo aí de um ponto de partida para um trabalho em 2023. Muito legal. Eu fico encantada porque foi feito com muito carinho. Eu sei que a gente está no momento final, mas eu quero mostrar para vocês a carinha do emocionário, porque vocês vão depois, através da informação de onde eles vão ver esse vídeo, vocês vão poder reconhecer todos os 97 vídeos. Deixa eu só mostrar a carinha para vocês aqui do que é o nosso emocionário. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rita Martins, psicóloga e consultora do Sebrae.
Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre as competências socioemocionais. E vou te dar uma dica daquelas. Você vai conhecer o emocionário. Você deve estar curioso o que é o emocionário. Bem, o emocionário é uma coletânea de vídeos nos quais eu, Rita, faço um esclarecimento para você do conceito, da forma de perceber essas competências socioemocionais na sua vida, na sala de aula e com seus alunos. Essa coletânea, ela compreende de 97 vídeos e 23 competências são... Bem, nós estamos com o nosso tempinho já avisado ali pelo pessoal de apoio, terminado. Mas visite o nosso site para poder ver os vídeos. Qual é, Gisele? portalnetescola@seduc.gov.br. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês nos visitem, deixe lá a sua opinião e conheçam o emocionário. Vocês vão se emocionar. Foi um trabalho de muito coração para todos vocês, professores, alunos, pais e aqueles que se interessam em ter um equilíbrio emocional em qualquer lugar que vocês estejam. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer, Gisele. Prazer também. Muito bom poder falar sobre isso, poder falar sobre emoção, sentimento, né? Poder falar um pouco sobre nós, sobre a nossa vivência, a nossa realidade, a realidade dos nossos estudantes. Muito obrigada, gratidão, Rita, muito obrigada por tudo, viu? Obrigado, Sebrae também. Eu que agradeço em nome do Sebrae, todos nós.